Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Estamos de volta com a nossa live aqui ao vivo para todo o Brasil, para todo o estado do Amapá. E queremos dar continuidade da onde nós paramos ontem. Nós ficamos ontem até... Onde foi que nós ficamos ontem? Nós ficamos na implantação do controle total do número 666 do anticristo, né? Ok? Então, depois que os judeus prepararam o seu templo, ele construiu uma igreja, nós falamos sobre isso, uma igreja mundial, e criou esse número justamente para que ele pudesse brigar contra os judeus, porque para os judeus não comprarem nem venderem nada sem que tivesse o selo dele, né? Então eu convido você para nós lermos no livro do Apocalipse, capítulo número 13. Vamos ler o versículo 16, 17 e o 18. Enquanto isso, você compartilhe com o povo esta live, esta palavra que Deus tem colocado no nosso coração para compartilhar com vocês toda essa palavra. Apocalipse capítulo 13, versículo 16, 17 e o 18, que diz assim: E faz que todos, pequenos, grandes, rico, pobre, livre e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18. Aqui há sabedoria. Aqueles que têm entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homens, e o seu número é 666. Glória a Deus, 666. Esse é o número que o anticristo vai criar após o arrebatamento da igreja, para que ninguém possa negociar, nem comprar, nem vender qualquer coisa se não tiver esse número, justamente para ele pegar os judeus também, que quebrou o pacto com eles, ok? Aí quando ele cria esse número, Deus providencia também para livrar os seus. Leia comigo lá no mesmo livro do Apocalipse, capítulo 7, e o versículo de número 3. Vamos ler esse versículo, 3 versículos aqui, para você entender melhor. Quando o adversário, quando o inimigo, ele faz um plano, Deus cerca ele na frente. O quê? Deus cerca ele na frente para derrotar o plano dele. Veja que ele diz assim no capítulo 7 de Apocalipse: quando o adversário, quando o anticristo cria o número dele para selar a pessoa na mão direita ou na testa, Deus providencia selar os seus 144 mil que vão substituir a igreja na pregação do Evangelho. Glória a Deus. Diz assim, vou ler para vocês. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, Glória a Deus, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Versículo 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente
e que tinha o selo do Deus vivo. Olha aí. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3. Dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem a árvore, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Por quê? Quando o inimigo pensava que ia pegar todo mundo para ele, o Senhor disse: não, não é todos não, eu tenho os meus remanescentes, a qual eu vou segurar, porque vou selar eles e você não vai ter poder sobre eles. Então ele selou 144 mil, botou um sinal nele na testa, selado. Glória a Deus. Esse selo é um sinal de propriedade, dizendo: isso aqui é minha propriedade particular e você não pode tocar neles. Glória a Deus. Como você e eu fomos selados pelo Espírito Santo, nos dando esse selo da promessa. Aleluia. Para nós sermos mais fortes, temos mais condição de lutar e vencer as lutas. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Então os ventos, deixa eu falar para você desse vento. Os ventos dos 4 cantos da terra serão retidos. Ok? Capítulo 7, verso 1 do Apocalipse, nós lemos. Os 4 anjos são agentes de Deus que representam o seu controle pessoal sobre a criação. Eles reterão os 4 ventos que procedem dos pontos cardeais, para que sobre, escrevi aqui, eu dei um erro aqui, para que não sopre sobre os 4 cantos da terra e ainda sobre o céu, o mar, a floresta. Neste tempo, o calor insuportável que haverá abrangerá os 4 cantos do planeta, de norte a sul e leste a oeste. Quando o vento parar de soprar, muita gente vai morrer de calor, na quentura, porque não tem vento para soprar, para acalmar, ok? Não tem uma nuvem empatando para que o sol escaldante não venha aquecer tanto. Então esses 4 ventos, esses 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, eles vão reter o vento, os ventos, tá? Para que não sopre sobre árvore nenhuma, nem a terra, nem o mar, em lugar nenhum. Ok? Até que eles terminem de selar os 144 mil judeus que vão ser separados para pregar o evangelho do reino durante esses anos da grande tribulação. Glória ao nome do Senhor nosso Deus. 144 mil selados. Esses 144 mil selados, com o nome do Pai, são totalmente oposto àqueles que receberam a marca da besta, pois são puros, sem mácula, e se abstiveram da corrupção do mundo. Serão selados por anjos de Deus. Esse selo refere-se certamente ao que está escrito em Apocalipse, capítulo 7, verso 1 a 8. Isto é, os 144 mil são representantes das tribos. Certamente dentre eles sairão os missionários, que levarão ao mundo a palavra de Deus, conforme afirma a profecia de Isaías, capítulo 66, versículo 19. Isaías 66, 19. Vamos ver se nós achamos aqui. Isaías
66, veja a profecia que Isaías já tinha profetizado, 66, 19. Ok? Deixa eu ler para você aqui. 66, 19. Olha o que é que diz aqui a profecia de Isaías. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lud, ou Laide, flecheiros e Tubal, e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. Esse povo aqui estão preparados, assim como Deus preparou você e eu, para fazer a obra de Deus. Ele nos selou com o selo da promessa, para nós fazer esta obra, pregar o Evangelho. Muitos de nós estamos com os braços cruzados. Nunca mais nós fizemos o que nós fazíamos antes, fazer cruzada nas ruas, pregar o Evangelho a toda criatura da nossa cidade, do nosso bairro. Por isso que eu estava falando para Deus e dizendo para Ele pela madrugada: Deus, eu nunca mais falei do Teu amor, nunca mais preguei para ninguém. Estamos presos dentro de casa, aqui nessa pandemia, ninguém pode sair. Eu estou na linha de risco. 2 vezes a polícia me mandou voltar para casa quando eu saí. E eu fui falar para Deus, e Deus me deu essa orientação, dizendo assim: meu filho, eu tenho te dado a palavra, eu tenho te dado sabedoria, eu tenho te dado graça, então prega a minha palavra. Aí me despertou como que eu ia pregar a palavra. Aí a minha esposa, falando comigo, um dia falou assim: por que você não faz uma live ao vivo e fala para o povo? Porque alguns vão assistir, outros não, mas você fala. Você não quer falar? E aquilo me despertou. A Bíblia diz que quem acha uma esposa, acha uma coisa boa, né? Salomão falando. Glória a Deus. Então, aí eu comecei a fazer. Eu fui orar a Deus, perguntando para Deus por onde eu começava. E o Senhor botou no meu coração para me falar sobre os sinais da volta dele, como já falei, comecei assim. Aí eu vim já para o julgamento, né? Por arrebatamento da igreja. Depois eu falei sobre o julgamento da igreja no tribunal de Cristo. Chegamos até a sala do trono, e que é os acontecimentos no céu, e agora nós temos sobre o acontecimento na terra, que vai acontecer após o arrebatamento, esses 7 anos de tribulação, né? Nós falamos ontem, e hoje nós estamos dando continuidade nesta palavra. Glória ao nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Certamente dentre eles sairão os missionários. Isaías já profetizou aqui, quantos anos antes de Jesus nascer, que já iria acontecer isso na grande tribulação. Ele ia colocar um selo no povo, para eles saírem em toda a terra, ok? Rodear a terra e pregar a palavra para aqueles que não ouviram, ou para aqueles que não acreditavam. E eles vão ouvir e vão aceitar Jesus como Salvador. E João Batista viu essas pessoas lá debaixo do trono, clamando e gritando, né? Essas pessoas que aceitaram Jesus num coro, todo vestido de branco. E o personagem perguntou para ele: tu sabe quem é esse pessoal aí, João? Ele disse: não, eu não sei, Senhor, mas tu sabe. Ele disse: esses foram que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, por isso estão de branco aqui diante dele. Que maravilha, né? Eu me sinto até envergonhado em ver que no meio da grande tribulação, Deus prepara os seus para fazer a sua obra. E às vezes nós, com uma dorzinha de cabeça qualquer, a gente já não vai mais para a igreja, a gente não vai mais sair para lugar nenhum, porque a gente está doente, está com medo de pegar uma gripe, uma virose, uma coisa qualquer e tal. Mas no meio da grande tribulação, Deus vai levantar 144 mil, vai ungir com selo na testa deles, como ele selou Caim
Quando Caim falou que ele não podia, se ele saísse no meio da terra, o que é que seria dele? Eu matar ele. E Deus disse, não, eu vou te colocar um sinal. Deus selou Caim, para que todos aqueles que vissem ele não matassem. E já sabia que ele era o Caim de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Então, que Deus nunca ficou sem testemunho. Eu pulei aqui. Esses 144 mil são representantes das tribos. Certamente dentre eles sairão os missionários que levarão ao mundo a palavra de Deus, conforme afirma a profecia de Isaías 66:19, que eu li agora para vocês. Eles substituirão a igreja na obra de testemunhar de Deus. Deus nunca ficou sem testemunho, nem mesmo durante a apostasia de Israel. Porque quando Israel apostatou da fé, deixando o Senhor, indo para o outro lado, mas Deus sempre teve o seu remanescente com quem ele pôde contar para permanecer fiel e glorificar o seu nome pregando a sua palavra, ok? Você pode encontrar isso lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, está lá. E também você pode ver lá em Romanos, capítulo 11, verso 5, ok? O tempo é curto, não dá tanto tempo para a gente ver todas essas referências, mas depois você pode procurar, tá? A mensagem que eles pregarão não é o evangelho que conhecemos, mas o chamado evangelho do reino. Ok? Está lá em Mateus 24:14. Mateus 24:14. Vamos ver lá? Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu no meu pouco entendimento, esse evangelho vai ser pregado duas vezes. Eu acredito, né? Vai ser pregado na grande tribulação e também no milênio. Porque no milênio aí também vai ter os pregadores que vão pregar o evangelho do reino, depois que todo mundo ouvir. Nossos bisnetos, netos, tataranetos, que vão nascer no milênio, que vão precisar ouvir o evangelho. Também Deus vai preparar pessoas no milênio para pregar o evangelho para essas pessoas. E justamente depois que eles ouvirem esse evangelho, aí a Bíblia diz que Satanás vai ser solto por uns poucos passos de tempo para tentar os moradores da terra. E depois será preso eternamente. Ok? Para provar, ele vai ser solto para provar os moradores da terra, justamente aqueles que se converterão no milênio, que aceitaram Jesus no milênio. Então ele vai botar a prova desse pessoal, ver se realmente eles são salvos, se eles querem ser salvos ou não. Glória a Deus, é no meu entendimento. Mas vamos ver se nós conseguimos entender melhor essas coisas, tá? Pregarão não o evangelho que conhecemos, mas chamado evangelho do reino, o qual anuncia a iminente volta do Senhor à terra e o julgamento das nações impenitente. Esse evangelho foi anunciado por João Batista, está lá em Mateus 3:2, ok? Foi anunciado por Jesus, Mateus 4:23, e pelos 12 apóstolos, Mateus 10:7. Mas como os judeus rejeitaram o rei, o evangelho passou a ser anunciado a todas as nações. Mateus 28:19, ok? Mateus 28:19. Vamos ler para você aqui, para você entender melhor. Sei que você é entendido, mas não custa nada
Nós lemos Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O quê? Esse é o evangelho que João Batista pregou, que Jesus pregou e também os seus apóstolos pregaram. O quê? Expandiu para todos os lugares. Glória a Deus. As palavras de Jesus em Mateus 10, 23, sem dúvida, referem-se a esse tempo em que os judeus pregarão o evangelho antes da sua volta. Aí alguém pergunta assim, mas você falou que Jesus vai voltar, ele vai assim, ele vem a primeira vez, ele não vem na terra, ele não vai pisar nessa terra. Quando ele vem buscar a igreja, ele vem com alarido, ou seja, vem dar um grito, né? O arcanjo vai dar a sua voz de comando, preparando a corte celestiais para fazer uma barreira de um lado e de outro, para receber a igreja, e os anjos tocam a trombeta. Alarido, voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Porque ele não vem mais pisar na terra. Ele vai ficar no ar, nos ares, aqui no segundo céu, e vai chamar a igreja para si. A segunda volta de Cristo, ele já vem na terra, ele já vem com a igreja para habitar na terra durante 1000 anos de novo. Não nessa terra velha nojenta que tem hoje aqui. Mas a Bíblia diz que essa terra vai pegar fogo e não vai ficar nem raiz e nem ramo. Então vai queimar tudo. Aí vai descer a nova Jerusalém, vai ser novo céu e nova terra. Oh, glória! E nós vamos morar lá pertinho do outro, irmãos. Nós vamos morar um pertinho do outro, nós vamos ser vizinhos. Pessoas que nós nunca conhecemos, vamos conhecer no milênio, né? Os nossos filhos vão casar com 600 anos, 500 anos, 700 anos, 450 anos. Quem casar novinho vai casar com 300 anos, porque nós vamos durar 1000 anos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Os pormenores do contexto da passagem, desta passagem, mostram tratar-se de eventos futuros. Quando, porém, vós perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O resultado do testemunho dos judeus durante a grande tribulação vê-se na grande multidão salva entre todas as nações, na época da tribulação. O que você vai ver lá em Apocalipse 6, 9 a 11 e no capítulo 7, verso 9. Os mensageiros de Deus sofrerão muito. Sofrerão muito. Mateus 24, 9. O evangelho do reino é constituído de ensino, pregação, de milagres. O quê? Logo haverá muitos milagres. Deus levantará uma nação operadora de milagres. Esses 144 mil vão ser os remanescentes de Deus, operadores de milagres. Vai haver grandes prodígios e milagres, homens com o dom de operar maravilha. E aí muita gente vão se salvar. Hoje nós não vemos mais milagre nas igrejas. Quando acontece um milagre na igreja, tem alguém que sai falando que aquilo não era de Deus. Não era de Deus. Eu estava numa igreja um tempo desse atrás aí, antes da pandemia, e Deus revelou para o pastor lá que tinha uma mulher com uma criança, parece que estava com 3, 5 dias de nascido, 8 dias, não falta a memória, uma criancinha, e que ele nasceu com um problema de cabeça. Deus revelou ao pastor. O pastor, me dando a honra por ser mais idoso, e mandou eu ungir a criança
e estender a mão. E oramos pelaquela criança, e o pastor disse para sua mãe: Deus curou teu filho. E Deus revelou até o nome do patrão dela, que trouxe ela no barco do interior para cá. E Jesus curou a criança. E agora, uma semana passada, eu esteve na casa deles. Ela estava lá, tinha vindo do interior. E eu perguntei como estava a criança: olha, está aí a criança, já está até sentando já. O quê? Curada para a glória de Deus. Mas muitas pessoas já me perguntaram se aquilo foi de Deus ou não. Porque o pastor é mais novo, é novinho. Deus tem levantado irmãos para fazer a obra de Deus. Mas no tempo da grande tribulação, que eles queiram ou não, eles vão ter que acreditar. Porque não vão querer ir para o inferno. Aí eles vão acreditar e vão ser salvos. Glória a Deus. Mas se você também acredita em milagre, se você também acredita que Deus pode usar alguém, é só você se dedicar, se entregar para Deus. E Deus vai usar também você na imposição de mão, na oração, na profecia, no operar maravilha, no dom da palavra. O quê? É só acreditar. Deus é Deus e o resto é Baal. O quê? Muita gente fica chocada por não ver despertamento espiritual em Israel atualmente. Ora, a Bíblia revela que primeiro virá o despertamento nacional político. Isto está acontecendo perante os nossos olhos hoje. Hoje nós estamos vendo esse despertamento político aí. Bora ver lá em Ezequiel 37, que você vai entender melhor isso aqui. O quê? Deixa eu ler para você aqui. Ezequiel o quê? 39, 37, 9 a 14. Deixa eu ler para você aqui essa referência bíblica. Eu gosto muito de mostrar assim, para que não haja sombra de dúvida, o quê? Ou de variação. Bendito é o Senhor. Ezequiel, muita gente fica chocada por não ver despertamento hoje em Israel. O quê? Despertamento, mas hoje podemos ver já que está acontecendo hoje despertamento nacional político. Isto está acontecendo perante os nossos olhos hoje. Ezequiel 37, Ezequiel 37, 1 a 8. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e pôs-me no meio de um vale de ossos cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre eles, sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Parece que eu vejo Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, esses ossos poderão reviver, se tornar em gente? Aí Ezequiel disse: pode, Senhor, se o Senhor quiser. Ele disse: eu quero, só que eu preciso de um para profetizar. Parece que eu preciso, estou vendo Deus dizer para ele: eu preciso de um homem para profetizar sobre eles, um profeta meu. E parece que eu vejo, quem sabe Ezequiel pensa só no coração e diz assim: poxa, eu estou aqui, se eu quiser me usar, né? E o Senhor pega e diz para ele: então fala sobre eles. Fala para esses ossos assim: ei, ossos secos, ouve a palavra de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, ossos secos, e saiam daí. Bendito é o Senhor para todo sempre. Assim diz o Senhor Jeová: estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ezequiel profetizando.
e porei nervo. E aí foi dizendo. Então, nesse tempo da grande tribulação, os operadores de milagre vão fazer isso aí. Isso aqui foi representando Israel, justamente Israel da grande tribulação, que não acreditaram em Deus, né? E Deus pegou do meio deles 144 mil, 12 mil de cada tribo dos filhos de Jacó, para usar eles para fazer isso, para que o resto do povo possa acreditar, ou uma parte do povo possa acreditar na palavra e vão reviver, ou seja, vão ser salvos. Bendito é o nome do Senhor para todo o sempre, tá? Depois é que virá o despertamento espiritual. Primeiro vem o despertamento político e depois vem o despertamento espiritual. 37:9, ele vai dizer assim, 37:9, e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, o Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Oh, glória! Então me disse, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Glória a Deus. João viu esse exército vestido de branco, que ninguém podia contar com a areia do mar. Tu sabe quem são esses aí, João? Não sei, Senhor. Esses foi o que vieram da grande tribulação. Vou repetir novamente o que eu venho falando outros dias atrás. Hoje você, se quiser ser salvo, você que ainda não é, o Senhor morreu por ti, perdoando os teus pecados, te dando o direito de salvação. É só aceitar o sacrifício de Jesus, se entregar a Ele, e Ele de braços abertos te abraça, te dá um sapato novo, coloca um anel no teu dedo, que é a aliança entre você e Ele, e te dá o direito de entrar na cidade pelas portas. É simples. Mas na grande tribulação, querido, é diferente. Para aquele que quiser ser salvo, ele vai ter que morrer pelo amor de Deus, pelo amor da palavra. Ou você nega ou você morre. Disse: eu morro, mas eu não vou negar o nome de Jesus. Aí ele morre pelo amor de Jesus. Ele não vai receber galardão, vai receber uma palma branca na mão, mas vai ser salvo. Glória a Deus. E é muito que vai ser salvo na grande tribulação. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. O verso 11: então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados, porque não tinha mais esperança. Aqueles que ficaram desviados, que não quiseram mais saber da igreja, não quiseram mais saber de Jesus, não quiseram mais participar de nada, quando Jesus arrebatar a igreja, eles vão se tocar e vão dizer: agora acabou a nossa esperança. Nós ficamos, eu fiquei. O que será de mim agora? Glória a Deus. Os nossos ossos se secaram, acabou, morri. Mas enquanto eles estão pensando assim, surge os 144 mil selados e vão dizer: não, acabou não, ainda tem uma esperança. É só você se segurar
Glória a Deus. Se entregar a Cristo, embora você morra, mas morra salvo. Glória a Deus. Morra salvo. Seja fraco, irmão, mas não seja covarde. Porque pelos fracos, Deus é capaz de saltar uma muralha para defender um fraco. Mas os covardes, Deus entrega a sua própria sorte. É a Bíblia que diz. Lute, irmãos, morra, mas morra lutando pela sua família, pela sua alma, pelos seus parentes, principalmente pela sua família. É verdade. Morra, mas morra lutando como um herói, porque Deus está te esperando de braços abertos, dizendo: muito bem, servo bom e fiel. No pouco tu foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Glória ao nome do Senhor. Não é fácil não. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vós farei sair das vossas sepulturas o povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Glória a Deus. E saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vós fizer sair das vossas sepulturas o povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse e fez, diz o Senhor. Glória a Deus. Oh, glória! Deus é fiel e justo, irmão. Como disse o apóstolo Paulo, para guardar o meu depósito até aquele dia. Não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardarem a sua vinda. Mas não deixe para ser salvo pela grande tribulação, pelo amor de Deus. Procura a salvação ainda hoje. Que hoje ela está de graça. Jesus pagou o preço de tudo. Só basta você aceitar. Mas na grande tribulação vai ser diferente. Para ser salvo vai ter que morrer. Tem que sofrer, apanhar muito. Outros vão morrer de fome, outros vão morrer de sede, porque não tem o selo da besta para comprar. Nem água, que a água vai acabar, vai ficar amarga, vai se tornar em sangue. E muitos vão morrer de sede, tomando água de sede, e outros por tomar água amargosa, envenenados. Porque ele não vai poder comprar água doce, não vai poder comprar nada, vai morrer de fome. Mas se não negar, é salvo. Com certeza. Aleluia. Grande verdade. Aí eu escrevi aqui, será que muitos vão se salvar na grande tribulação? É em virtude a divulgação da palavra de Deus e a pregação do evangelho do reino milenial, que será divulgada pelos 144 mil judeus e outros, alcançarão muitos povos, tribos e nações. Mas quero ressaltar que a palavra de Deus diz que só serão salvos aqueles que morrerem por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. São os que serão martirizados por sua fé em Cristo e pela verdade da sua palavra. A eles foi dito que tivessem paciência, porque muitos outros ainda morreriam pela sua fé em Cristo. Tá? Uma multidão debaixo do trono de Deus, gritando e clamando em alta voz: Senhor justo juiz, até quando vingareis o nosso sangue? Aí o próprio Deus vai dizer para ele: tenha um pouquinho de paciência, porque ainda falta muitos, glória a Deus, dos vossos conservos, ou dos vossos irmãos, que também vão morrer como vocês morreram. Sabe quem está lá clamando hoje?
são aqueles que foram martirizados no tempo que Jesus subiu, foi assunto aos céus, que o povo, a igreja começou a pregar o evangelho, mesmo disperso para todos os lugares. Eles pregavam o evangelho e o povo matava, entrava nas casas, matava, derribava as casas, tocava fogo. E muitos morreram de martirizado. E esse povo clama debaixo do trono de Deus. Porque a Bíblia chama de almas. Apocalipse 7, 13 a 14. Apocalipse 7, 13. Ok? 13 e 14. Vamos ver aqui. Glória a Deus. Capítulo 7, versículo 13. Capítulo 7, verso 13 e o verso 14 de Apocalipse. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro, lavaram as suas vestes e a branquejaram no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. O quê? E por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Glória a Deus. Porque eu errei aqui, desculpe. Deixa eu ver se eu consigo consertar para vocês aqui, para nós chegar a um determinado comum. Ok? Glória a Deus. Vamos ver aqui o verso 15, 18. Deixa eu conserto aqui. Capítulo 18, verso 24. Deixa eu conserto para você aqui, irmão. Às vezes a gente erra, né? É tanta coisa. 18, 24. E nela se achou o sangue dos... Também não é. Tá, mas nós vamos chegar lá. Aqui para frente, vou ver se eu consigo... Eu posso ter colocado aqui para frente ou mudado alguma coisa aqui. Desculpe aí, irmão, tá? Ver se eu conserto aqui mais tarde ou amanhã, para dizer para vocês direitinho. A ele foi-lhe dito que tivesse paciência, porque muitos outros ainda morreriam pela sua fé em Cristo. 7:13 eu errei aqui no capítulo, tá? Chachita. O período da grande tribulação, vou voltar aqui. O período da grande tribulação será um tempo terrível de perseguição para quem crê no Evangelho e permanecer fiel a Deus e a sua palavra. Cristo deu sua vida por nós, mas na grande tribulação muitos morrerão, muitos darão sua vida por Cristo. Ok? João viu uma grande multidão formada por judeus e gentios e pessoas salvas durante o reinado do anticristo. No meio dessa multidão numerosa, estarão aqueles crentes que não subiram no arrebatamento da igreja, que, despertados por tal fato, decidirão
por permanecer fiéis a Jesus, a despeito de toda e qualquer prova de sofrimento. Eles vão se dispor, porque aí não vai ter outro jeito, irmão. Ou a pessoa morre pelo amor de Jesus, ou aceita o número da besta. Se aceitar o número da besta, já morreu para sempre. Ok? E não vai ter mais jeito. Mas aqueles que não aceitarem e morrerem, aí vão ser salvos. Ok? Por que isso vai acontecer? Porque o Espírito da graça de Deus ainda vai estar. O Espírito da graça de Deus ainda vai estar na grande tribulação. Para dar graça para esse povo morrerem por amor de Cristo. Principalmente aqueles que ficarem desviados, que não tiverem condições. São crentes, mas não estavam preparados para o dia do arrebatamento e por isso ficaram no dia do arrebatamento. E, por causa disso, eles vão acreditar que realmente o que os pastores pregavam, o que a igreja falava, era verdade. E não deram crédito, não foram fiéis a Deus, não foram fiéis à igreja, aos seus pastores, à sua família. E por isso não tiveram condições de ser arrebatados. Aí eles vão acreditar, ok? Vão acreditar e vão dar sua própria vida para serem salvos. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, para sempre. Muito bem. Então, no terceiro ano da grande tribulação, o anticristo se apresentará como se fosse Deus, com poder sobrenatural, demoníaco. O quê? Poder sobrenatural, demoníaco. Isso levará o povo a adorá-lo. Ele vai se identificar como Deus, vai mandar em tudo, todos vão ter que obedecer a ele e vai chamar a atenção do povo. Ok? O falso profeta começará uma série de cultos de adoração à besta ou anticristo. Apocalipse 13:4. Nesse período, o povo terá de escolher entre a adoração ao anticristo ou crer em Jesus e permanecer fiel. E vai ter o direito de escolher se ele vai adorar a besta, vai cultuar a besta, se ele vai para a igreja mundial que o anticristo vai preparar, ou se ele fica do outro lado com menos, mas aonde está a verdade, e cultua a Deus. No momento que estiverem fazendo isso, vai chegar os adeptos do anticristo, ou seja, a polícia, o exército, e vai bater nele, vai matar nele, vai levar para a praça pública para eles negarem se realmente eles são filhos de Deus e querem ser crente. Aí vai ter a hora deles negar ou não negar. O quê? Porque vão ter que parar de pregar o evangelho. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas perguntando para mim se o que está acontecendo hoje já é o que está escrito na Bíblia que vai acontecer, ou que já está acontecendo no arrebatamento. Eu disse: não, meu irmão, ainda não está acontecendo nada disso aqui. Isso aqui que o prefeito colocou aí, essa ordem aí, fez esse decreto, para que a igreja abram, mas só com capacidade de 25% da capacidade dos membros que ocupam aquela congregação.
E não pode ir para lá criança a menos de 10 anos e nem idosa acima de 65. Ou seja, eu estou com a minha congregação parada, porque eu já estou acima dos 65 e tenho uma criança abaixo de 10. Então por isso eu não pude ir para a igreja. Eu estou em casa ainda, não estou dirigindo o culto. E a ordem é para começar às 6h30 e terminar às 8 horas. Então, o anticristo, o diabo, ele faz de tudo para confundir a mente do povo. Para que o povo venha entender que o arrebatamento já aconteceu e que isso já é a obra do anticristo. E não é. Porque pode ser uma ajuda dele, né? Que ele está por trás de tudo isso aí. Ele está por trás da medicina, ele está por trás da agricultura, ele está por trás do ensino secular, ele está por trás de muitas coisas, entendeu? Dando o seu apoio, dando o seu aval, cutucando um e outro. Pá, faz isso aqui, faz assim, faz isso aqui. Você está vendo que estão descobrindo aí a maior roubalheira no Pará, né? E a Polícia Federal começou a descobrir porque eles aproveitaram. Isso aí é coisa do diabo mesmo, entendeu? Que coloca na mente do homem, no coração do homem, para ele fazer isso, para ser condenado. Não é para condenar os outros. Porque muitas pessoas que morreram por falta desses equipamentos, desses medicamentos, muitos deles estão no paraíso e morreram inocentemente, até como salvo, né? Mas eles que fizeram isso, eles vão ter que pagar o preço se não se arrependerem. Vão pagar o preço agora, porque esteve preso, perdeu seus patrimônios que foram comprados ilicitamente, e se não se arrependerem e se converter a Jesus Cristo, eles vão parar onde? No poço do abismo, junto com a besta e o falso profeta, porque é um adorador deles. Ok? Glória a Deus, eu não tenho sombra nem dúvida de falar isso aqui, porque isso que está acontecendo aqui não é nada, entendeu? Eles pensam que eles estão fazendo algo para nos maltratar, para nos humilhar. Não, quem está sendo humilhado são eles, porque quando Deus levantar alguém para descobrir, tirar o véu que está fechando essas coisas aí, que descobrir, a Bíblia diz que não há nada encoberto ou oculto que não seja revelado. Tudo que o homem fizer ocultamente, Deus vai colocar em plena luz do dia. O profeta Natan foi que falou para Davi. Davi pecou e escondeu o pecado. Ninguém sabia, só ele e Deus. Mas Deus usa o profeta Natan para dizer para ele: Davi, esse homem é você. Tu fizesse isso ocultamente, mas eu vou revelar em pleno sol. Todo Israel vai saber do teu pecado, porque tu fez. Então não adianta esconder. Eu pequei, eu errei. Eu tenho que ter coragem. Eu tenho coragem para pecar, eu tenho coragem para fazer coisas erradas, eu tenho coragem para confessar diante de Deus. E quem é de direito, chegar com o meu pastor e dizer: pastor, eu pequei, eu errei, eu quero oração, me ajude, me dê força, me ajude aí. De que ficar guardando as coisas. Por quê? O camarada guardando 700 mil reais dentro de uma cuba. Para que isso, meu Deus? Ele não sabia que um dia ia ser descoberto. Então isso aí, o inimigo faz isso, coloca na mente da pessoa ou no coração, para a pessoa fazer isso, justamente para ser desmoralizado ele e os demais que estão ao seu redor. Mas vamos deixar para lá, porque isso não pertence para nós. Eu estou só falando isso aqui porque eu me empolguei, né? Mas vamos voltar à nossa palavra, que já está dando a hora. Eu prometi que eu ia falar só apenas 1 hora, já vai dar. Ok? Glória a Deus. Então, o povo vai adorar a besta. O falso profeta começará uma série de cultos de adoração à besta, ou anticristo. Nesse período, o povo terá de escolher entre a adoração ao anticristo ou crer em Jesus e permanecer fiel. Aí ele vai escolher. Se ele não aguentar a pressão, não aguentar o maltrato,
Então ele vai dizer, não, eu não quero mais Jesus, eu estava ali com esse pessoal aí, mas não era do meu agrado, eu já queria sair de lá mesmo, me ajude aqui, me tira aí, tira ele, vão tratar dele, cuidar dele, tal e tal. E aqueles que não negarem, o nome de Jesus, esses vão morrer, martirizados, mas vão ser salvos. O que adianta ganhar o mundo, diz a Bíblia, e perder a sua alma? Não adianta. Quem permanecer fiel a Deus e a sua palavra, passará fome, passará sede, passará desespero, vai chorar amargamente e será perseguido até a morte. Apocalipse capítulo 6, verso 9. Ok? Durante 42 meses, ou 3 anos e meio. Glória a Deus. Eu vou repetir. Quem permanecer fiel a Deus e a sua palavra, passará fome, sede, desespero, choro e será perseguido até a morte durante 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Glória a Deus. Aí João vê no céu também, ele ouve no céu o trovão falar. Trovão. O quê? Apocalipse capítulo 10, verso 4. Quando ele ia escrever o que o trovão estava falando, aí o Senhor falou para ele: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não a escreva. João foi instruído a não relatar o que havia acabado de ouvir da voz que vinha do céu. Essa foi a única parte do Apocalipse que está selada e ficou em segredo, e não adianta ninguém especular nada sobre esse assunto. Não adianta, nem teólogo, nem cientista, nem doutor, nem ninguém, porque está selado e ninguém sabe o que foi que os trovões falaram para João. Mesma coisa que o apóstolo Paulo disse: eu conheço um homem, ele disse para os irmãos lá em Corinto, eu conheço um homem, se na carne ou se no espírito, não sei, mas que chegou até o 3º céu, e esse homem viu coisas lá no céu de admirar. Os irmãos da igreja disseram: conta, pastor, para nós, o que nós queremos saber. Ele disse: não posso. Glória a Deus. São coisas que a Bíblia diz que que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não desceu ao coração do homem. São coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas que nem eu, nem você podemos saber, mas que já está preparado para nós. Nós vamos saber quando chegar lá. Glória a Deus. Quando nós chegarmos lá, aí sim, aí nós vamos saber. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Os 3 anos e meio, ou metade da grande tribulação, o quê? Ou 1.260 dias, ou 42 meses, ou 1.290 dias, ou metade de 7 anos, ou 1 tempo, 2 tempos e a metade de 1 tempo. A conclusão do 3º templo, os judeus concretizarão o seu sonho, inaugurando o seu novo templo, que será em Jerusalém. Eles serão oprimidos pelos gentios e sofrerão grandemente durante 42 meses. Quando eles estiverem nesse grande sofrimento, aí surgem as 2 testemunhas fiéis. Oh, glória! Aí surgem as 2 testemunhas fiéis. Bendito é o nome do Senhor
para sempre. São testemunhas de Cristo. Eles terão poder extraordinários. Serão profetas. Por quê? Eles profetizarão aos últimos 42 meses, ou 1260 dias, ou 3 anos e meio da grande tribulação. Eles vão pregar, eles vão profetizar, eles vão fazer cair fogo do céu, vão fazer as coisas de Deus, ok? E suas vestes são de pano de saco. Vai ser bem humildezinha a veste deles, né? Não vão ser vestidos de linho, o deputado tal, o senador tal, o governador tal, o prefeito tal, o vereador, etc., deputado estadual, bem vestido, que fala bem. Não. As vestes dele vai ser bem humilde, mas o conteúdo que está dentro deles vai ser poderoso. Amém? Elas são simbolizadas por 2 oliveiras e 2 candelabros que estão diante de Deus. Eles já estavam no céu quando Zacarias profetizou há cerca de 500 anos antes de Cristo nascer. Zacarias, no capítulo 4, verso 11 a 14, profetizou sobre essas 2 testemunhas. Nós vamos deixar para amanhã, tá? Até marcar aqui onde eu parei. Nós vamos falar sobre essas 2 testemunhas amanhã e as demais coisas que eu vou completar amanhã. Vou escrever, vou anotar. Eu quero já desde já agradecer a sua participação. Eu quero também pedir as vossas orações. E você pode contar com a minha oração, que eu também vou orar por você. Ok? E que Deus possa nos dar graça. Que o Senhor possa nos dar condição espiritual. Para que nós possamos ter condição para falar do amor de Deus. E eu quero aqui pedir também desculpa da minha interpretação, que é muito pobre, né? O meu linguajar, a minha língua é meio enrolada, eu sou meio misturado, e tem coisas que eu não consigo falar direito. Mas o certo é que eu sou salvo como você é salvo e que vamos morar no céu. Eu estou falando isso aqui porque o Senhor me despertou para falar, ok? E eu passo praticamente quase o dia escrevendo, anotando, pesquisando, estudando e faço a minha interpretação. Mas se você tem a sua interpretação ou acha que tem algo a acrescentar, eu aceito, irmão. Nós temos aqui um tempo nessa live e você pode responder para me falar alguma coisa, ok? Glória a Deus, porque aqui eu não estou ensinando ninguém, não, eu estou apenas falando o que o Senhor colocou no meu coração para me falar, e eu tenho certeza que isto é de Deus, e tenho certeza que Deus está fazendo coisas, e que já até curou pessoas que têm assistido essa live, desde o início comigo, alguns que eu já fiz, para uns 4 ou 5, não falta de memória, é 6, não tenho falado. A minha filha criou até um canal no YouTube, vai lá, Pastor Tomé Vale Pregações, a minha filha escreveu lá, né? E está lá todas essas mensagens, esses pequenos estudos que eu estou dando aqui, desde o primeiro dia, está lá no meu canal. Se você quiser não assistir, você vai lá, tem uma conclusão, você pode até fazer uma crítica, se quiser, não tem problema nenhum, ok? Nós aceitamos tudo, e até fazer algo, tá? Que venha para nos ajudar a nos construir melhor na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê saúde. Deus te dê saúde. E nós vamos ficar por aqui. Amanhã nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre essas 2 testemunhas, ok? Que vão surgir na grande tribulação, 3 anos e meio, vão falar do amor de Deus, ok? E você é o meu convidado amanhã para participar comigo de novo
desta live que nós vamos fazer amanhã ao vivo, em o nome de Jesus de Nazaré, ok? Amanhã é sexta-feira e nós estamos aqui de novo amanhã. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você ter ficado essas horas conosco aí, e que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Eu quero orar por ti em nome de Jesus. Pai Celestial, Deus de eterna misericórdia, nesse momento eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu para estar aqui falando do teu amor, da tua grandeza, para estar falando, Senhor, da tua palavra. Te dou graça pelos meus irmãos que têm nos assistido, que têm compartilhado esta palavra com os outros irmãos. E aqueles que com certeza vão entrar no YouTube e vão ver e vão sentir o desejo também de ouvir esta palavra. Foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E isso que o Senhor colocou no meu coração, eu estou falando em o nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos, dar da tua graça, repreender esta enfermidade que está assolando no meio desta família. Eu declaro agora, eu levanto as minhas mãos para o céu e profetizo na vida desta família que está passando, meu Pai, momentos terríveis, momentos difíceis, que o Senhor da glória estenda as tuas mãos e repreenda todo o mal, repreenda tudo aquilo que não é de ti, e que haja uma porta aberta de facilidade para que esta família venha adorar e glorificar o teu nome e dizer que só o Senhor é Deus. Em o nome de Jesus te agradeço, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Tá? Tchau, até amanhã. Glória a Deus. Que bênção. Bênção de Deus, né? Amanhã tem mais. Tchau, irmãos.